Quando a gente fala em arqueologia relacionada à Bíblia, tem aquelas grandes perguntas, né? Que a gente já tocou aqui, que a gente pode até começar por elas. Onde está a Arca da Aliança? Uhum. E o Santo Graal? É meio Indiana Jones a É meio pergunta. Indiana Jones, aquela lança, como chama a lança que perfurou Jesus? É dessa lança até que eu não vejo. O pessoal fala muito do Santo Sudário. É a Santa do São Longino, né? É, a mas Santa tem um do São nome. Longino, mas É, eu não sei o nome. tem Vou, um vou nome pesquisar depois. aqui. Procura aí pra gente. Mas e aí, a Arca da Aliança? A Arca da A Aliança, gente tem alguma Não. novidade sobre ela? Nada. E até bom, para responder sobre a Arca da Aliança, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Esse estereótipo de Bíblia é mito, barra arqueologia bíblica é Indiana Jones, barra crente não é acadêmico, leva muitos a verem a coisa com uma maneira até preconceituosa. Com certeza. Um que testemunhou de maneira muito humilde e é uma pessoa que eu oro por ele. Ele não acredita em Deus, mas eu acredito. É aquele negócio, igual alguém escreveu uma vez sobre o Betinho também, que era ateu, né? O Betinho não acredita em Deus, mas Deus acredita no Betinho. E eu tenho O irmão orado do Enfio. muito e pedido a Deus para dar ânimo pro nosso Pirula, nosso Sim. querido Mandei Pirula. uma mensagem de áudio pra ele, me respondeu, a voz dele tá boa. Então, isso é bom. E eu lembro que o Pirula, de maneira muito humilde, ele tem um pensamento completamente oposto ao meu. Mas é que nesse programa ele admitiu, Rodrigo, que bom ouvir como é que é o seu trabalho de arqueologia, que eu tinha um preconceito. Então, até eu estou aproveitando um papo maravilhoso, né, que a gente teve aqui. Foi mais, quase 10 horas e 35 minutos, eu acho. A gente amanheceu o dia aqui. E para mim é isso, é dialogar. Você está entendendo? Não é fight. Mas nesse aspecto que eu chamei a atenção o exemplo do Pirula, aliás, Pirula, um abraço para você se você estiver nos ouvindo, é que muitas pessoas também têm essa ideia errada. Ou que eu vou com a pá nas costas assim e procurando assim, ó, deixa eu ver aqui. A Bíblia fala que Davi matou Golias com a espada de Golias, mas antes ele jogou uma pedrinha em Golias. E ele pegou 5 pedrinhas no rio. Aí eu pego um rio lá em Israel, opa, uma pedrinha, 2 pedrinhas, 3, 4, 5, opa, achei as 5 pedrinhas de Davi. Não, isso é muito ingênuo, não é assim. A arqueologia bíblica, ela trabalha com método científico, ela publica artigos, eu vou dar vários exemplos para vocês aqui, é um trabalho acadêmico sério, e a gente não está assim, necessariamente buscando a Arca da Aliança. A gente às vezes encontra as evidências da história bíblica em pequenos detalhes, e não só a evidência que a história aconteceu, mas também o contexto da Bíblia, que vai me ajudar a entender. Pode até dar o exemplo daquilo que foi achado lá em Cesareia Marítima? A prova de que Pilatos existiu. E Teu teve achado mais recente em Cesareia, vamos falar daqui a pouquinho. Vamos falar daqui a pouco. Mas voltando à Arca, que você pediu da Arca para falar. Mas falaram que é Longinus, né? Lança Sagrada, Lança de Longinus ou Lança do Destino. Tem os 3 nomes. Isso. Mas na Idade Média, muitas histórias, muitos mitos medievais surgiram. Explodiu essa coisa de ir atrás dos itens sagrados da época de Jesus. Teve uma certa... Quem inaugurou isso foi Helena, mãe de Constantino. Ah, que interessante. Quando Constantino pretendeu ser cristão, oficialmente ele se proclamou agora o imperador cristão, Helena, mãe dele, já era convertida a Jesus há muito tempo, muito piedosa. E ela agora, o filho imperador, e ela com 78 anos, ela reuniu um exército, era a imperatriz, né, a mãe do imperador, e foi até a Terra Santa, porque ela queria peregrinar até a Terra Santa, e ver o que podia achar na Terra Santa. E ali na Terra Santa, Helena começou a conversar com muitas pessoas, ouvir tradição e tudo mais, e começou a demarcar lugares que supostamente teriam tido um episódio bíblico ali. Em alguns pontos, o que Helena demarcou tem sentido arqueológico. Por exemplo, a Igreja do Santo Sepulcro, sabe? Outros nem tanto. Mas nesses achados, Helena volta para a Europa também com várias relíquias sagradas. Entre elas, por exemplo, pedaços da cruz de Cristo. E Macário conta como a cruz de Cristo foi supostamente achada. Eusébio de Cesareia dá uma menção rápida, Macário conta mais detalhes, que quando eles estavam no lugar que, segundo acreditava-se, era o lugar da morte de Jesus, que eles abriram o chão e encontraram um fosso mal cheiroso. E encontraram 3 cruzes, um buraco, 3 cruzes. Um fosso mesmo, um buraco. Tá, mas não esgoto. Não, no esgoto não. Tava com mau cheiro, cheiro pútrido. Aí, quando pegaram, viram que tinham 3 cruzes. Aí a Helena falou, aqui uma dessas cruzes é a cruz de Jesus. Isso é lenda, né? Mas estou falando como a história está registrada como por a história Macário. contada, Aí, então,
trouxeram uma mulher doente, fizeram não deitar na primeira cruz, não aconteceu nada. Na segunda não aconteceu nada. Na terceira a mulher ficou curada. Então deduziram que era a cruz de Cristo. Entendi. Aí pegaram aquilo, cortaram, levaram para a Europa, aí tem pedaço da cruz de Cristo para todo lado. Há uma ironia histórica, replicada inclusive por Martim Lutero, que havia tantas relíquias na Europa que só na Espanha você podia encontrar 15 dos 12 apóstolos, né? Que os pedaços da cruz formariam uma arca de Noé. Ainda sobrava um pouquinho para fazer Então, assim, é lógico, e tem muito, se espalhou pela Europa. Aí tem lugar lá que tem a pena da pomba do Espírito Santo. Nossa, tem gota do seio de leite de Maria e tudo mais. Mas com Helena não foi, tudo isso não veio com Helena. Helena foi apenas um start. Tá certo? E o papo dos templários? Pois é, aí que eu vou chegar lá. É século XII. Helena está no século IV. Nossa, estamos lá atrás, então. Então, aí depois de Helena ficou aquela questão da Terra Santa. Sim. Mas aí depois você tem a ascensão do islamismo. Depois de Helena, no VI século, vem Maomé. E quando Maomé começa a crescer ali na Arábia Saudita, Maomé vai conquistando. Ele conquista todo o norte da África, conquista toda a Península Arábica, conquista a terra lá e vai avançando. Aí aquela terra que na época de Helena estava na mão dos cristãos, o Império Bizantino, agora começa a estar na mão de muçulmanos. Tá certo? Um pouco antes dos muçulmanos, para ser mais preciso com a história, os cristãos já tinham perdido parte da Terra Santa para os persas. Os persas tinham atacado ali. Mas quando Maomé chega, os persas se convertem. Depois de Maomé, em 692, eles constroem o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada que está até hoje em Jerusalém. Ela não tinha essa cor dourada na época, ela era uma cor cinza escuro. E aí, quando chega a época das cruzadas, aí havia outros motivos menos nobres para as cruzadas. Mas o oficial que os senhores feudais colocavam temos que novamente reconquistar a Terra Santa e abrir um caminho seguro para que os cristãos peregrinos possam ir à Terra Santa. Aí foram as cruzadas. Foi daí que surgiu o cheque, sabia? O cheque? De você acreditar que um papel, você pode deixar seu dinheiro em algum lugar, assina um papel e aquele vale um dinheiro e você pode ir lá trocar. Entendi, claro. Porque você não ia transportar toda você está longe, como é que você... É verdade. Então, os bancos, nessa situação toda, e o fato é que, com a ida das cruzadas, aí agora sim, muitos perderam vida e tudo mais, aí Jerusalém às vezes voltava para a mão dos cristãos, depois ia para a mão dos mamelucos, depois voltava para a mão dos cristãos, até foi finalmente para a mão dos otomanos, e aí ficou. E até hoje uma grande parte da população ali ou é judia, porque depois da criação do Estado de Israel voltaram, ou são muçulmanos e uma minoria cristã. Mas o fato é que foi na época das cruzadas, então lembra, Helena apenas deu um start, mas foi na época das cruzadas que muitos cavaleiros medievais voltavam de Israel com várias coisas ditas relíquias sagradas. Aí vinha dente do São Fulano, osso do São Beltrano, e a relíquia, aí começou um comércio de relíquias sagradas. Tanto é que, olha, estou falando do século XII, se a gente pular para o século XVI, a época de Martim Lutero, Frederico o Sábio, príncipe da Prússia, que era o protetor de Martim Lutero, olha a ironia, ele era o protetor de Martim Lutero, mas ele tinha um museu só de relíquias sagradas. Caramba! Eu não sei o número exato, mas eram milhares, talvez se achar no Google aí o número das relíquias, colocar assim, Museu Frederico o Sábio, quantas peças tinha? Talvez na IA vai ser mais fácil. Quantos artefatos sagrados havia no museu de Frederico o Sábio, príncipe da Prússia? Eram milhares. E no ingresso que a pessoa comprava para visitar as relíquias sagradas, que lá tinha de tudo. Aí lá nesse museu do Frederico o Sábio, tinha... Pode falar? Aproximadamente 17 mil peças. 17 mil peças. Só. E lá tinha o cinto de Maria, o cinto da Virgem Maria, tinha fuligem da fornalha ardente de Daniel e seus companheiros, espada de Daniel, cabeça de Maria Madalena, mão de Pedro, tinha um monte de coisa ali. E ele prometia no ingresso que quem visse, pelo menos uma vez, a coleção dele, teria a pena no inferno ou no purgatório reduzida
em não sei quantos meses. Tipo de uma indulgência. É. Se você fosse 2 vezes ver as figuras sagradas lá, reduzia ainda mais. Então muita gente ficava voltando no parquinho dele lá e ele ganhando dinheiro com isso, né? Homer ia acampar lá na frente. O cara era um oportunista também, porque ele tinha essa ideia, mas ao mesmo tempo financiava o Martinho Lutero, né? É.